você foge de tudo o que pode te transformar. Porque o ser humano evita exatamente o que precisa, e como essa fuga silenciosa cobra o preço mais caro da sua vida. Pensa numa coisa que você sabe que precisa fazer, não aquela tarefa chata do trabalho, algo maior. A conversa que você está evitando há semanas, o projeto que você sabe que é para você, mas nunca começa, a decisão que você adia porque envolve risco real, o hábito que você sabe que precisa mudar, mas toda semana fica para a semana que vem. Você sabe o que é, todo mundo tem um, ou vários. Agora me responde, por que você ainda não fez? Se você for honesto, a resposta não é falta de tempo, não é falta de recurso, não é falta de informação, é fuga, sofisticada, justificada, muito bem disfarçada. Mas fuga, então fica com o vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre o padrão mais humano e mais caro que existe, a tendência de fugir exatamente do que pode te transformar. O paradoxo da fuga. Existe um paradoxo no centro do desenvolvimento humano. As coisas que mais têm potencial de nos transformar são exatamente as que mais nos dão vontade de correr. Não é coincidência, é uma relação direta. Quanto mais algo tem potencial de mudar você de verdade, mais resistência interna ele ativa. Porque transformação real exige que a versão atual de você deixe de existir. E a versão atual, por mais insatisfeita que seja, é conhecida, é segura, é previsível. O desconhecido, mesmo que para melhor, ele assusta, porque o sistema nervoso prefere um sofrimento familiar a uma felicidade desconhecida. E isso não é burrice, é o instinto de preservação, de funcionamento exatamente como foi programado. O problema é que esse instinto governa a sua vida inteira e você passa anos, décadas, numa versão de si mesmo que já não serve mais. Confortavelmente insatisfeito, miseravelmente seguro. As formas que a fuga assume. A fuga raramente se apresenta como fuga, ela é sofisticada demais para isso. Ela se apresenta como bom senso, como responsabilidade, timing, como planejamento. Deixa eu te mostrar as formas mais comuns. E a primeira é o perfeccionismo. Você não começa porque ainda não está pronto, porque precisa de mais um curso, precisa de mais uma pesquisa ou mais uma preparação, porque as condições ainda não são ideais, porque quando começar, quer fazer certo. O perfeccionismo parece exigência de qualidade, mas na maioria das vezes é o medo de falhar com uma fantasia de preparação em cima. A segunda forma é a ocupação permanente. Você está sempre ocupado, sempre com alguma coisa urgente que aparece exatamente quando você estava para enfrentar o que importa. Você sempre com uma demanda, um compromisso, uma responsabilidade que justifica não ter tempo para aquilo. Ocupação crônica é uma forma elegante de fuga, porque você nunca precisa dizer do que está fugindo. Você está só muito ocupado. A terceira forma é o consumo infinito de conteúdo. Você lê sobre o fazer, assiste vídeos sobre o fazer, ouve podcasts sobre fazer, como fazer, mas nunca faz. O consumo de conteúdo dá a sensação de movimento sem o risco de movimento real. É a versão moderna de estudar o mapa sem nunca sair para viajar. A quarta forma é a comparação paralisante. Você olha para quem já está onde quer chegar e usa a distância entre vocês como argumento para não começar. Olha onde eles estão e olha onde eu estou agora. Não faz sentido começar agora. A comparação vira desculpa e desculpa vira prisão. O que você está evitando de verdade? Mas vamos ir para mais fundo, porque a fuga tem uma camada mais profunda que simplesmente evitar desconforto. Quando você foge de algo que pode te transformar, na maioria das vezes você não está fugindo da tarefa, está fugindo do que a tarefa pode revelar sobre você. Se eu não tentar e não der certo, se eu tentar e não der certo, o que isso vai dizer sobre mim? Se eu me expor e ninguém se importar, o que isso vai dizer sobre o que eu tenho a oferecer? Se eu tiver a conversa mais difícil e a pessoa for embora, o que isso vai dizer sobre quanto valho? Se eu mudar e não me reconhecer mais, quem serei eu? A fuga não é sobre a situação, é sobre o espelho. Você não quer se ver, não porque é ruim, mas porque o que vai aparecer no espelho pode ser diferente da narrativa que você construiu sobre si mesmo. E sua identidade atual, por mais limitante que seja, é conhecida. E o desconhecido do outro lado desse espelho assusta mais do que a insatisfação de ficar onde está. O custo invisível de ficar parado. Tem uma ilusão perigosa na fuga. A ilusão de que ficar parado não tem custo, que a fuga é segura, que se você não age, não arrisca, não expõe, você pelo menos não perde. Mas ficar parado tem um custo enorme. Só que ele não aparece de uma vez. Ele aparece em parcelas pequenas,
diárias, quase imperceptíveis. A sensação crescente de que você está desperdiçando algo. A frustração que vai se acumulando sem ter nome. O ressentimento de ver outras pessoas fazendo o que você sempre soube que poderia fazer. A autoestima que vai murchando cada vez que você promete e não cumpre com você mesmo. Porque é isso que acontece quando você foge repetidamente. Você vai perdendo a confiança em si mesmo. Não de uma vez, mas gota por gota. Cada vez que você diz que vai e não vai, uma parte sua registra e começa a acreditar que você não é confiável, nem para si mesmo. E quando você não confia em si mesmo, a fuga se torna ainda mais fácil de justificar, porque no fundo, você já não acredita que vai conseguir mesmo. Então por que tentar? É um loop, e ele se aperta com o tempo. Porque o desconforto é o caminho. Aqui vai a parte em que ninguém quer ouvir, mas que muda tudo. O desconforto não é o obstáculo, o desconforto é o caminho. Não tem como controlar isso. Qualquer transformação real passa pelo desconforto. Qualquer conversa que muda uma relação vai ser desconfortável antes de ser libertadora. Qualquer decisão que alinhe sua vida com o que você realmente quer vai exigir que você abra mão de algo familiar. Qualquer hábito novo vai ser difícil antes de ser automático. Qualquer exposição vai ser assustadora antes de ser natural. A questão não é como evitar o desconforto. A questão é aprender a caminhar com ele. E a diferença entre pessoas que se transformam e pessoas que ficam presas não é que as primeiras não sentem o desconforto. Elas sentem. A diferença é que elas aprenderam que o desconforto não as mata. Que do outro lado tem algo que vale mais do que a segurança de ficar parado. E que agir, apesar do medo, apesar da insegurança e apesar da vontade de fugir, é o único jeito real de construir confiança em si mesmo. Confiança não vem de afirmações positivas, vem de evidências. E a única forma de criar evidências do que você é capaz é sendo capaz. Uma vez, e depois outra, e depois outra. O que está do outro lado da fuga? Quero te contar o que as pessoas encontram quando param de fugir, porque a maioria que foge nunca chegou a ver. E o que elas imaginam do outro lado geralmente é muito pior do que realmente está lá. Do outro lado da conversa difícil que você está evitando, geralmente tem alívio. Não necessariamente o resultado que você queria, mas o fim do peso de carregar o não dito. Do outro lado do projeto que você nunca começa, geralmente tem aprendizado. Não necessariamente sucesso imediato, mas a descoberta do que você realmente é capaz quando para de fingir que não pode. Do outro lado da decisão que você adia, geralmente tem clareza. Não necessariamente facilidade, mas o fim da névoa de uma escolha em suspensão permanente. A fuga cria uma fantasia de que o outro lado é impossível, doloroso, catastrófico. A realidade é que o outro lado da maioria das fugas é simplesmente diferente. E diferente, por mais assustador que seja, é o único lugar onde você pode deixar de ser quem você foi e começar a ser quem você pode ser. Como parar de fugir na prática. Então, como você começa a virar o jogo? De forma prática, sem romantismo. Primeiro, identifique o padrão de fuga específico seu. Todo mundo tem um favorito. Perfeccionismo, ocupação, consumo de conteúdo, comparação. Qual o seu? Nomeá-lo já reduz o poder que ele tem sobre você, porque a fuga funciona no automático. Quando você ilumina o automático, ele para de ser automático. Segundo, diminua o tamanho do primeiro passo. O maior erro de quem quer parar de fugir é tentar resolver tudo de uma vez. A conversa difícil completa, o projeto inteiro, a decisão definitiva. Isso é assustador demais. E assustador demais ativa a fuga. Torna o primeiro passo ridiculamente pequeno. Não a conversa inteira. A mensagem dizendo que precisa conversar, não o projeto inteiro. O primeiro parágrafo, não a decisão definitiva. A pesquisa de 1 hora para entender as opções. O movimento pequeno quebra a inércia. E a inércia quebrada é muito mais fácil de manter em movimento. Terceiro, observe a fuga sem julgamento, mas sem conivência. Quando você perceber que está fugindo de novo, não se destrua, mas também não justifique. Só nota, eu estou fugindo de novo. Do que exatamente eu estou fugindo? O que esse desconforto está tentando me proteger? Essas perguntas feitas com curiosidade ao invés de julgamento criam um espaço entre o impulso de fugir e a ação de fugir. E nesse espaço mora a escolha. Quarto, crie compromisso público ou com alguém de confiança. Fuga prospera o silêncio. Quando você fala para alguém que vai fazer, quando você torna o compromisso visível, o custo de fugir aumenta e você precisa de toda a ajuda que quer ter para vencer o padrão. Conclusão. Você foge de tudo que pode te transformar, não porque é fraco,
Não porque não quer mudar, mas porque o sistema que te mantém vivo é o mesmo que te mantém preso. E esse sistema faz o trabalho dele muito bem. Protege, justifica e disfarça. O problema é que ele não consegue distinguir entre o perigo real que precisa ser evitado e o desconforto necessário que precisa ser atravessado. Essa distinção é sua. Você precisa fazer ela repetidamente, com honestidade. E toda vez que você para de fugir, atravessa o desconforto, você está mandando um sinal para você mesmo de que é capaz, de que o medo não decide por você e de que a versão que você pode ser vale mais do que o conforto da versão que você já é. E essa coisa que você está fugindo, você sabe qual é e ela ainda está lá, esperando e vai continuar esperando até você decidir que chegou a hora. Chegou. Se esse vídeo acendeu alguma coisa em você, se inscreve no canal. Toda semana a gente continua com essa conversa, sem enrolação. Deixa o like e até o próximo.